A paz do Senhor, benditos de meu Pai, menina dos olhos de Deus, coluna e firmeza da verdade, povo adquirido, sacerdócio real do Deus vivo, que a paz do Eterno seja sobre a sua alma. A palavra do dia hoje está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deixa andar lá, belé, se canto, todos chamais, sabele raiz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que a palavra da cruz para o mundo, para aqueles que não servem a Deus, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, ele diz que a palavra da cruz para eles é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz para nós que somos salvos é o maior triunfo do bem contra o mal. A cruz é o ápice do cumprimento das profecias bíblicas. A cruz é o ponto mais elevado, é o ponto mais alto do cristianismo vivo, constituído por Jesus Cristo. Então, um tema veio ao meu coração da parte do Senhor. 7 coisas que foram feitas na cruz. Aleluia. Para os que perecem, a cruz é loucura. Para o mundo, a cruz é loucura. Mas para nós, os salvos, a cruz é o poder de Deus. Debaixeia, corebalaia. Glorificado seja o Senhor Jesus, que suportou a cruz. Bexerebalai. Hebreus 12, versículo 2. Ele suportou a cruz para salvar nossas almas. Então, na cruz vemos o poder de Deus. Na cruz vemos a expressão máxima do amor de Deus. Na cruz vemos a preocupação de Deus conosco. Na cruz, vemos o pecado aniquilado. Na cruz, vemos o diabo vencido. Na cruz, vemos o homem reconciliado. Na cruz, vemos o homem recebendo paz. Na cruz, vemos o homem recebendo um novo nome que está escrito no livro da vida. Então, para nós, os salvos, a cruz é o poder de Deus. Aleluia. 7 coisas que foram feitas na cruz. Esse é o tema. A primeira coisa que foi feita na cruz: nossa purificação. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda miséria, de toda imundícia. Então, nossa purificação foi conquistada na cruz. Pelo sangue de Jesus, somos purificados. Lá na lei de Moisés, o sangue dos bodes, o sangue das pombas, o sangue dos carneiros, eles só cobriam o homem para que a santidade e a ira de Deus não os fulminasse, porque a santidade de Deus mata qualquer pecador. Então, era oferecido sacrifício lá na lei de Moisés e ele só cobria. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o seu sangue nos purifica. O seu sangue nos limpa. O seu sangue arranca
o pecado de nossas almas. Éramos miseráveis, imundos, mas o sangue de Jesus nos tornou brancos mais que a neve. E fomos purificados pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz. Glorificado seja o sangue do Cordeiro imaculado, puro, que nos purifica de todo pecado e miséria. Segundo, coisa que foi feita na cruz, nossa justificação. A Bíblia diz que quando Adão caiu, toda a humanidade caiu. E Satanás agora, por direito, tinha direito de matar todos os homens por causa do pecado. Porque Romanos 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus Cristo. Mas o salário do pecado é a morte. Então, quanto mais se peca, mais rápido morre. Mas lá na cruz, a Bíblia diz em Romanos 3, 24, versículo 25, versículo 24, 25 de Romanos 3, que por um o pecado entrou, mas por um nós fomos justificados pela morte de Jesus no Calvário. Pelo primeiro Adão, todos caíram. Pelo segundo Adão, todos que aceitarem a Jesus são justificados dos seus pecados e das suas misérias. Justificado é quando chega um juiz e um advogado e justifica que o réu é inocente, por mais que o acusem, e o juízo bate o veredito que está realmente justificado. Então, Jesus nos justifica de todo pecado, miséria, do nosso estado caído. Ele nos justificou diante do Pai. Aleluia. Somos justificados pelo sacrifício do Calvário. Você pode bater no peito e dizer: eu sou um cidadão do céu. Eu sou um salvo em Cristo Jesus. Eu estou de passagem nessa terra. A minha cidade permanente não é aqui, está no céu, aonde está o Senhor e onde em breve vamos morar com Ele. Então, primeiro na cruz foi feita a nossa purificação. Somos purificados das nossas misérias e pecados. Na cruz fomos justificados pelo Senhor. Ele nos torna justos perante o Pai. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 16 e 19, fala que nós fomos reconciliados com o Senhor. Na cruz, Ele nos reconciliou. A Bíblia diz que andávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, cada um seguindo o seu próprio caminho, indo para o inferno. Estávamos todos condenados, perdidos. Quando Adão caiu, todo homem caiu. Todo homem perdeu a comunhão e a intimidade com Deus. Mas Jesus Cristo na cruz do Calvário, Efésios 2, 16 ao 19, se você ler lá, você vai perceber que na cruz Jesus nos reconciliou com o Pai. Jesus nos reconciliou com a glória do Pai, com a comunhão do Pai, com a intimidade do Pai. Aceite a Jesus agora e Ele vai te reconciliar com o Pai. Ele vai te reconciliar com o Espírito Santo. Ele vai te reconciliar com a glória de Deus. Nossa reconciliação. Estávamos caídos, condenados, destruídos, acabados. Mas Jesus na cruz conquistou a reconciliação do homem para com Deus. É só você aceitá-lo como Salvador. Bendito seja Deus. A Bíblia é clara em dizer para nós que na cruz do Calvário
Ele nos reconciliou com o Pai. Aleluia! Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Ele nos reconciliou, amados. Ele fez esse milagre, essa bênção, essa graça acontecer na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Nos reconciliou. Eu vou ler para você ver aqui. Efésios 2, 16, 19. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Estávamos perdidos, mas ele nos reconciliou com o Pai. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, amado. Nos fez cidadãos santos, amados do Pai, queridos do Pai, bendito seja Deus. Quarto, na cruz, ele conquistou a nossa paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na cruz ele conquistou a nossa paz. Colossenses 1:20 diz assim: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, lá na cruz, ele nos trouxe a paz, conquistou a paz, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de nos reconciliar com o Pai. Olá, baixeia, cantoreba, sai. Então, querido, ele nos reconciliou. Na cruz, ele trouxe paz para a nossa alma. Independente dos seus problemas, a sua alma tem paz. João 14:27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, querido. Na cruz, ele trouxe paz à nossa alma. Os ímpios não têm paz, diz a Bíblia. Dinheiro não traz paz à alma. Mulheres não traz paz à alma. Mansões não traz paz à alma. Fortunas não traz paz à alma. Faculdade não traz paz à alma. Carros importados não traz paz à alma. Paz, a alma do homem, só Jesus pode dar. Aleluia. Louvado seja Deus. Quinto, na cruz, ele fez a nossa santificação. Na cruz, está escrito, Hebreus capítulo 13, versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, amados, na cruz, ele nos santificou. Aleluia, louvado seja Deus. Você foi santificado pela cruz de Cristo. Hoje nós temos uma vida santa e santificada por causa da cruz. Efeito da cruz. Resultados da cruz. Debaixaia. Por isso que Paulo diz, a cruz para os que perecem é loucura, mas para os salvos é poder de Deus que cura, que salva, que liberta, que batiza, que leva para o céu. É por isso que Paulo, ele sempre enaltecia a cruz, ele enfatizava a cruz, ele elevava a cruz. Ele chega a dizer, a cruz é toda a minha glória, porque foi na cruz do Calvário que o diabo foi vencido, que o pecado foi aniquilado, que a morte foi vencida. Foi na cruz do Calvário que o acesso para o Pai foi aberto novamente. Foi na cruz do Calvário
que ele conquistou a nossa vitória. Foi na cruz do Calvário que ele conquistou a nossa paz, a nossa salvação, a nossa santificação. Você pode glorificar o nome do Senhor, que na cruz conquistou todas as vitórias para a sua vida. Debaixeia. Na cruz ele te reconciliou com o Pai. Lecho balá canteriba séria balá chuca patetei. Rebaixai. Bendito a cruz que Jesus suportou. É por ela que nós temos o privilégio, a honra de levantar as mãos e dar glória, dar aleluia, bendizer o santo nome do Senhor e ter a certeza, por meio do Espírito Santo, que estamos de passagem, estamos caminhando para o céu. Alai, shobai, cantai. Lebaxé, balai, cara, surya, faci, balaxé, balacanta, laba. Sexto, na cruz, ele conquistou a nossa redenção. Aleluia! Efésios capítulo 1, versículo 7. Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em Jesus, por vencer a cruz, temos a redenção, aleluia, da nossa vida, da nossa alma, pelo seu sangue derramado na cruz. Em Cristo, temos o direito da vida eterna. Pela cruz de Cristo, vamos ser justificados, purificados perante o Pai das luzes, o Pai da glória, o Pai da eternidade, o Pai de todas as coisas, o Criador, por meio do sacrifício de Jesus. Ele diz em Efésios 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Alá, shobalai, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. É forte, querido. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5 que João, quando foi arrebatado ao céu, lá no versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ele diz que estava no céu e ele viu alguém muito poderoso assentado no trono. E tinha um livro da redenção na mão daquele que estava no trono. E João dizia, e eu chorava muito. E chegou um ancião de dias, colocou a mão no seu ombro e disse, por que chora? Ele disse, porque ninguém é digno de pegar o livro. E o ancião dizia, não chores. E João dizia, como não chorar? Se ninguém pegar o livro, os homens não serão salvos. Aquele é o livro da redenção. E o ancião diz, olha para lá. Ele olhou para um lado. E o ancião diz, eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Ele venceu. Andecai, sanderiba, shobele, canturiba, desce, bicalabai. Receba a unção do leão da tribo de Judá. Receba a unção da raiz de Jessé. Receba o poder do sangue do Cordeiro agora, em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele olhou, o Cordeiro marchou rumo ao que estava no trono e tomou o livro da sua mão. Esse era o livro da redenção. É por isso que Paulo escreveu aos Efésios dizendo que em quem temos a redenção pelo seu sangue, perdão dos pecados pela ação da sua graça. Ele pegou o livro da redenção e nos deu direito de ter o nome escrito naquele livro da vida para morarmos com Deus eternamente. Esses são os efeitos da cruz, os resultados do sacrifício de Jesus na cruz, nossa redenção. Alabá, shobelecai. E sétimo, para encerrar, na cruz, Jesus conquistou a nossa vitória. Lá na cruz, ele conquistou a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa graça, a nossa maior alegria. Na cruz foi a maior vitória dos salvos, a maior vitória do cristianismo foi na cruz. 1 João capítulo 5, versículo 4, Jesus diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu e você fomos nascidos de novo pelo sangue do Cordeiro.
Eu e você fomos nascidos de novo pelo efeito da cruz do Calvário. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, na cruz foi decretada a maior vitória de Jesus sobre o diabo, a morte, o inferno, o mundo, o pecado. E todos que aceitarem Jesus como Salvador e permanecer fiel, será vitorioso e chegará no céu para cantar louvores eternos a Deus. Essa é a palavra do dia. 7 coisas que foram feitas na cruz. Primeira, nossa purificação. Segundo, nossa justificação. Terceiro, nossa reconciliação. Quarto, nossa paz foi conquistada na cruz. Quinto, nossa santificação. Sexto, nossa redenção. E sétimo, a nossa vitória. Você pode falar em línguas, você pode glorificar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, você pode glorificar a Jesus por ter morrido na cruz do Calvário e derramado o seu sangue para nos trazer essas vitórias. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. E 1 João 5,4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você nasceu pelo sacrifício do Calvário e você vai vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus te abençoe, querido. Que o Espírito Santo continue revelando os efeitos do Calvário, da cruz, na sua alma, na sua vida e no seu ministério. Pregadores, fale da cruz de Cristo, porque é do Calvário que vem a paz, que vem a graça, que vem a vida, que vem a cura, que vem a reconciliação, que vem a santificação, a justificação, a purificação, a nossa vitória, a nossa redenção é do Calvário. Bendito seja o Deus Jesus Cristo que venceu a cruz do Calvário e nos deu vitória. Abraço!